É bom estar aqui com você novamente para mais uma aula de introdução ao Antigo Testamento. Na aula passada nós estivemos analisando o capítulo 2 de Gênesis e nesta aula nós vamos estar analisando o capítulo 3. Como nós já dissemos, os 3 primeiros capítulos da Bíblia são os capítulos chaves para você entender a Bíblia como um todo. Se você entende bem esses 3 primeiros capítulos, você tem aí os elementos para entender as Escrituras. E apenas relembrando, é sempre bom relembrar um dos aspectos fundamentais que nós colocamos e demos muita ênfase nisso, é o aspecto concreto e histórico da Bíblia. Em outras palavras, estamos lendo aqui Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós estamos lendo histórias antigas, muito antigas. São os primeiros relatos da vida humana, da existência da terra e dos animais, das plantas, ou seja, é algo antigo. Mas creia, ou não, eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de crer nisso, porque nós passamos por uma verdadeira lavagem cerebral com essa ideia dos milhões e milhões e milhões de anos, que quando nós falamos que essa história, aí até a história da criação, aí para dar até uma margem, assim, digamos, de erro, não é uma história com mais de 10 mil anos, algumas pessoas se assustam, certo? Mas na verdade, nós temos tudo para crer. E quando eu digo nós temos tudo para crer, não é eu, Ezequias, né? O que eu estou falando é que há um grupo muito grande de não só teólogos, estudiosos da Bíblia, mas cientistas e pessoas de várias outras áreas, inclusive da área de geologia e tudo mais, que concordam que a idade da Terra ela é muito mais recente do que normalmente os livros colocam, né? Quando eu digo os livros, é teoria da evolução ateísta que é ensinada nas escolas, que já coloca essa ideia dos milhões de anos para afastar o homem de Deus, etc. Mas o que eu digo é que, atualmente, o número daqueles que de uma forma adequada, e eu diria até científica, creem em um universo jovem, muito mais jovem. Se você fala em 10 mil anos perto de 1 milhão não é nada. Mas esta é a verdade que nós cremos, certo? Isto é aquilo que nós cremos e com base nisto, esses primeiros capítulos eles são importantíssimos. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 2 e lemos a história que se segue, quando Deus ele toma do pó da terra o homem e faz dele um ser humano, faz do pó da terra e sopra e o homem passa a ser alma vivente. Quando nós paramos para pensar que, bem, nós estamos no ano 2016, a minha oração é que um dia você esteja ouvindo essa aula no ano de 2030 e fale, olha, foi gravado em 2016. Mas nós estamos no ano de 2016. E vamos imaginar que essa história ela ocorreu no ano 5000 antes de Cristo. Nós estamos falando de 7 mil anos, certo? Ou seja, é uma história antiga, mas ao mesmo tempo muito mais próxima, muito mais recente do que nós imaginamos. Então, é por esses detalhes e por estas coisas que tão fundamentais como enfatizar o aspecto histórico, colocar a mente da gente mais sintonizada com a revelação das Escrituras. E por serem esses textos tão fundamentais, é por essa razão que nós gastamos aí várias aulas com esses capítulos. Hoje nós vamos gastar
a nossa aula, utilizar, né, o tempo da nossa aula analisando o capítulo 3 de Gênesis. E após isto, aí nós não vamos estar cada aula um capítulo, nós poderemos então estar vendo um grupo de capítulos e temas, certo? De aula para aula. Mas vamos ver aqui então o capítulo 3, que é o capítulo que descreve a queda. A queda. Nós falamos que a história da humanidade ela pode ser descrita, né? Aquilo que nós chamamos de cosmovisão bíblica. Então nós vemos que a cosmovisão bíblica é uma linha histórica e nessa linha histórica nós temos 4 pontos importantes. Nós temos a criação, que mostra como Deus criou todas as coisas para a sua glória. Nós temos a queda, e a queda é o momento que explica toda os males e os problemas que nós temos aqui. Já vimos isso na matéria de Teologia, Deus o Pai, certo? É comum essa pergunta. Bem, se Deus criou tudo tão perfeito e se Ele é esse Deus maravilhoso, como é que o mundo é isso que nós estamos vendo? A resposta está aqui. Houve a queda e a queda é exatamente o que nós vemos aqui no capítulo 3. E depois da queda, nós temos a queda, mas temos também a redenção em Cristo Jesus, que veio para restaurar todas as coisas e, finalmente, temos a consumação. Com esse quadro em mente, então, nós vamos examinar aqui o capítulo 3. Isto dito, vamos voltar os nossos olhos aqui, então, para Gênesis capítulo 3. E eu não vou ler o capítulo inteiro, mas vamos lendo parte a parte e fazendo então os comentários. A história que está aqui no capítulo 3, ela é bem conhecida, é aquele momento no qual o tentador vai e seduz Eva para que ela coma o fruto do qual Deus disse que ela não deveria comer, e ela então come o fruto proibido, que era uma fruta lá de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá esse fruto a Adão, ele também come, e então nós temos aquele momento no qual eles perdem a comunhão com Deus, e Deus vai ao encontro deles, dá uma palavra a todos eles e amaldiçoa a serpente, no caso Satanás, e entrega aqui aquilo que os estudiosos chamam de proto-evangelho, ou seja, é a primeira vez que o evangelho é anunciado, quando Deus anuncia que haveria de enviar um Salvador, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E Adão e Eva, então, são expulsos do paraíso e vão, então, trabalhar a terra e assim por diante. Então, são esses os pontos do capítulo, mas vamos prestar atenção no capítulo, porque, como eu tenho dito aqui, um dos problemas de muitos na leitura bíblica é que a pessoa ela lê, olha, por exemplo, capítulo 13, ela lembra disso que eu falei. Tentação, Eva come do fruto, passa para Adão, Deus amaldiçoa e tal, e eles são expulsos. E a pessoa fica com isso na mente, ela não é capaz de ler linha por linha, enxergar outras coisas. Isso é algo que nós precisamos fazer. A Bíblia ela é revelação de Deus para nós. Então eu devo ler de uma forma correta, certo? De uma forma metodologicamente correta, mas eu devo sempre orar e pedir: Deus, fala comigo, fala comigo. E sabe o quê? Deus fala, Deus vai falar. Mas vamos analisar aqui o texto. Capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pois bem, é um texto rico em elementos. Primeiramente, aqueles que insistem em falar que a Bíblia é só um livro cheio de lenda e tudo mais, eles se apegam a esse ponto que menciona aqui a presença da serpente e fala, olha aqui, ó, é uma serpente falando. Isso não é algo verdadeiro. Histórias nas quais um animal fala, isto é uma fábula. E é incrível que muitas, mas muitas pessoas que se dizem crentes, que dizem que creem na Bíblia, elas facilmente pegam essa afirmação e já ficam com toda aquela dificuldade de crer na Bíblia e começa a buscar outras possibilidades e daí começa aquele processo de desconstrução da Bíblia. Começam a trabalhar porque tem dificuldade de ver o aspecto sobrenatural. Primeiramente, o que nós temos aqui não é uma serpente no sentido de uma cobra, como nós conhecemos hoje, que de repente o animal começa a falar ou tentar Eva. É claro, o animal ele estava ali presente. Mas o que nós temos aqui é a presença de Satanás, um anjo que foi criado com os demais anjos, tinha uma posição de destaque no paraíso, etc., mas que caiu, que desobedeceu. Então aqui nós já começamos a ter a presença daquilo que nós podemos chamar de império de trevas, ou seja, nós começamos a ver a partir do capítulo 3 a continuação de uma rebelião que começou na esfera dos céus. E alguém pode perguntar, mas onde é que você está vendo isso aqui no texto? Aí nós temos que chamar a atenção para uma outra regra muito importante das Escrituras, é que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Eu tenho que ler cada texto considerando tudo aquilo que a Bíblia diz, certo? E nós temos aqui o caráter progressivo da revelação. Em outras palavras, é uma história e ela vai sendo construída, até chegar na pessoa de Jesus Cristo e depois até chegar lá no Apocalipse, o livro da Revelação, que já fala os detalhes sobre a consumação dos séculos. Mas, quando nós lemos outras passagens da Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, em Apocalipse, a descrição da guerra da rebelião nos céus, e onde diz que foi expulso dos céus o diabo, a antiga serpente, né? Foi expulso do céu a antiga serpente, que se chama diabo, o sedutor de todo mundo. Aí nós sabemos que veio 1/3 dos anjos caídos, etc. Então o que nós temos aqui? Nós temos um ser espiritual, criado por Deus, bom, mas por decisão própria se afastou de Deus, caiu, foi condenado, foi atirado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós temos aqui esse cenário, e nós temos aqui esse ser espiritual, né, Satanás, utilizando um animal, sim, a serpente, né, a cobra, como dizem, para poder se comunicar com Eva. Uma boa pergunta é,
há na Bíblia alguma outra história que me mostre que um ser espiritual possa se manifestar através de um animal? Então nós temos nós temos um exemplo aqui. Deixa eu ficar só com um exemplo, porque temos bastante coisa aqui no capítulo 3. Nós temos aquele exemplo famoso lá da mula de Balaão. Lembra daquela história de Balaão? Quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e o profeta vai, e no meio do caminho o anjo do Senhor se coloca na frente e a mula para, né? O animal no qual Balaão estava montado, e ele começa a bater na mula, e ela então fala com ele. Logicamente não foi o animal que falou, mas Deus fez com que aquele animal falasse. Então, nós temos outros exemplos. Tem um exemplo no qual os animais não falam, mas nós podemos citar aqui, aquele quando Jesus chega lá na terra dos Gerazenos e tem aquela manada de porcos e um homem endemoniado de legiões, ou seja, uma quantidade enorme de anjos caídos, ou seja, demônios, espíritos malignos naquele homem. E quando Jesus chega, eles imploram e pedem para que Jesus não os mandasse para longe do país, mas que deixasse eles entrarem na manada de porcos. E Jesus permite, eles entram nos porcos e os porcos se atiram no mar. Por meio destes dois exemplos que acabamos de citar, nós podemos ver, através de outras passagens das Escrituras, que é algo totalmente possível, à luz daquilo que a própria Bíblia nos diz, de um ser espiritual se manifestar através de um animal. São exemplos específicos que a Bíblia coloca. E eu menciono isso não para que você comece a ter ideias e ficar preocupado com as coisas, mas apenas para que nós entendamos que quando o texto aqui descreve uma serpente conversando, no caso, com Adão e Eva, nós estamos vendo exatamente o mesmo fenômeno, ou seja, um dos animais que foram criados por Deus, no caso a serpente, ou seja, a cobra, etc., que naquele momento, então, é usado e então Satanás começa a conversar com Eva a partir daquele momento. Como nós já temos mencionado, algumas pessoas podem ficar levantando questões aqui sobre quando foi que se deu a queda dos anjos e tudo mais, mas é bom sempre lembrar que esse texto ele está falando da nossa história, é aquilo que envolve diretamente a raça humana. E o que acontece é que neste momento aqui, nós já podemos perceber pelo próprio texto que aquela rebelião ocorrida lá na esfera celestial, quando Lúcifer se rebela e arrasta consigo 1/3 da população, né, dos anjos, já havia ocorrido. E agora então nós vemos, nesse cenário que era o Jardim do Éden, nós vemos então esse diálogo da serpente com a mulher. Diz aqui o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiro aspecto que nós percebemos aqui é que Satanás ele sempre foi o pai da mentira. Jesus Cristo fez essa afirmação a respeito dele. E aqui nós vemos o inimigo, através da serpente, colocando os fatos para Eva, mas de uma forma, digamos assim, no mínimo, distorcida. Ou seja, ela fala alguns elementos
que são aparentemente verdadeiros, ou seja, ela menciona a ordem do não comer da árvore, mas veja como ela coloca. Ela diz: não comereis de toda a árvore do jardim? E ao que Eva responde: olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Aqui nós vemos dois problemas. Um, evidentemente, envolvendo Satanás, que já distorce a verdade e coloca uma mentira. Porque Deus, em momento nenhum, ele disse: olha, vocês não podem comer de todas as árvores. Pelo contrário, a palavra de Deus foi abençoadora, foi afirmativa, como sempre é, e ele disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A pior mentira é aquela que vem fantasiada, digamos assim, camuflada com a verdade. E nós precisamos pedir discernimento a Deus para compreender isso. É muito comum nós encontrarmos hoje discursos a respeito dos mais variados assuntos com uma aparência de verdade. Às vezes a pessoa começa a falar uma coisa, pega um pedacinho de Gênesis, depois pula, pega um pedaço de Reis, vai lá para Provérbios, vai para o Apocalipse, volta e fica pulando de lá e para cá, constrói uma verdadeira colcha de retalhos e assim dá aquela impressão de que está falando algo realmente bíblico, quando na verdade está repetindo a mesma tática do inimigo no início, que é apresentar uma mentira fantasiada de verdade. Outro problema que nós vemos aqui primeiramente, um problema que envolve Adão e envolve Eva. Eva, ela estava apreciando aquela árvore. A árvore, a única árvore do jardim da qual lhe foi dito que não deveria tocar nem, ou melhor, que lhe foi dito que não deveria comer. E o que nós percebemos é que no coração de Eva já estava ocorrendo alguma coisa, ela já estava se sentindo seduzida pelo erro e pela desobediência. E o mesmo podemos falar de Adão, porque Adão não estava muito longe daquela cena. Se Adão, vamos imaginar, Adão era o responsável, foi colocado ali como o líder daquele casal. Adão, ele deveria estar cuidando melhor da sua esposa e quem sabe, ao vê-la se aproximando da árvore, ele deveria ter sido o primeiro a chegar e falar: olha, lembre-se que Deus, o Criador, disse que temos liberdade para usufruir toda a criação, todo o jardim, mas vamos nos manter longe dessa árvore. Mas não foi o que aconteceu. Essa aproximação do erro, essa aproximação do mal é perigosa desde o início. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, quando eu olho aqui para a resposta que Eva dá à serpente, é que ela também, ela fala o que Deus disse, mas ela vai um pouquinho além. Quando a serpente disse: olha, ele falou que não é para comer de todas, e ela responde: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele. Veja só, isso não é a expressão da verdade. Deus, ele não disse que não devia tocar, ele falou que não era para comer. É claro, se você quer ser obediente a Deus, era para manter distância da árvore. Mas veja só que tudo isso mostra algo que já estava acontecendo ali no coração deles. E diz aqui o texto que ela, vendo, melhor dizendo, no versículo 4, a serpente, ela fala para a mulher: olha, é certo que não morrereis. Ou seja, Satanás, desde o início, ele se opõe a Deus. Ele quer destruir a obra de Deus. E ele tem aqui a ousadia de dizer:
olha, é claro que você não vai morrer. Deus não estava falando a verdade. Na verdade, o que Deus não quer é que você seja igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Satanás ele quer se opor e ele quer destruir. Na verdade, ele havia conhecido Deus um pouquinho mais no episódio da queda, quando ele viu toda a ira de Deus sendo manifestada sobre os anjos rebeldes. E em sua mente, alguns autores apontam para essa possibilidade que Satanás, vendo aquele jardim que Deus tinha plantado, e é possível imaginar que o que Deus estava plantando ali no Éden, toda aquela beleza, era algo assim muito parecido com o que há em toda a sua perfeição e exuberância no paraíso. Há um autor, Randy Alcorn, que chega a dizer que o Éden era como que o jardim dos fundos do paraíso, ou seja, era como uma extensão do paraíso. E Satanás, vendo aquilo ali, ele teve um ímpeto de tentar destruir tudo, e ele imaginou bem, fazendo com que o homem e a mulher pequem, eles vão conhecer a ira de Deus sobre eles. Então o inimigo vem com toda aquela conversa, tentando enganar, tentando destruir, desmente Deus, né? Ou seja, diz que não, Deus ele não falou a verdade, é claro que vocês não vão morrer, é claro que não vai ter consequências, mas ele sabe que no dia em que comeres, como eles sereis conhecedores do bem e do mal. E aí nós temos um ponto muito interessante, que é o seguinte: na verdade, Eva, ela foi seduzida não pelo desejo de conhecer o bem. Não, ela foi seduzida pelo desejo de conhecer o mal. Porque o bem ela já conhecia Deus. A Bíblia diz que o Pai, que Deus, né, toda tarde caminhava com eles lá no jardim e conversava com eles. Então Eva já conhecia o bem, mas quando ela come aquele fruto, ela está sendo seduzida pelo mal. Ela quer conhecer o mal. E então ela vai, toma o fruto e come. E também dá ao seu marido. Versículos 6 e 7 nos dizem isso. E ele também come. E diz o texto que os seus olhos se abrem. Os olhos de ambos se abrem. E eles percebem que estavam nus. Eva tomou o fruto e comeu. E eu imagino que aquela experiência de desobediência, aquela experiência de tomar aquele fruto e comer, foi primeiramente algo profundamente decepcionante logo de início. Em outras palavras, ela ficou desapontada, porque é assim que ocorre geralmente com o pecado. Antes de cometê-lo, tudo parece tão agradável, tudo parece tão interessante. E era assim que ela olhava para aquela fruta ao ponto de desprezar tudo mais, desprezar a comunhão com Deus, desprezar o jardim completo em função daquela fruta. E quando ela come, morde aquela fruta, eu imagino que ela percebeu que aquela era a fruta com menos sabor que ela já tinha colocado na boca. Não havia sabor, era algo sem graça. Mas o que estava ali em questão não era algum tipo de magia, algum tipo de situação que pudesse, algum tipo de magia ou substância que estivesse naquele fruto. A questão era obediência. E ao morder aquela fruta tão sem graça, ela come e ao mesmo tempo ela está desobedecendo a Deus. Algumas coisas de imediato ela entrega para Adão, Adão também come aquela fruta. E aqui nós estamos falando de uma fruta
de verdade. Não estamos falando aqui como dizem alguns que querem dizer que o primeiro pecado foi o ato sexual, a relação íntima entre o homem e a sua esposa, entre Adão e Eva. Não, não foi a relação sexual, porque lá no primeiro capítulo, quando Deus criou o homem antes mesmo do pecado ter o seu lugar, Deus ele já fala para o homem e para a mulher, para que eles crescessem e se multiplicassem. Ou seja, como é que eles iriam multiplicar-se? Mas, pelo que a palavra de Deus nos ensina, até esse momento, no jardim só existiam Adão e Eva. Os primeiros filhos já nasceram após a queda. Mas o que queremos destacar aqui é que foi simplesmente uma fruta. Mas ao comer aquela fruta, ao desobedecer a Deus, ao comer daquela árvore, algo diferente começou a acontecer. Eles perceberam que alguma coisa de diferente começou a acontecer até no cenário do jardim. Eu imagino que de repente o vento, a agitação dos animais, aquele ambiente que sempre foi uma expressão de harmonia e de alegria, de repente começa a ter mudanças e a mudança maior se passa dentro deles. Versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja só, no versículo 25 do capítulo 2, a Bíblia nos diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha só, o que havia antes do pecado era uma comunhão profunda, era uma saúde da mente, do corpo, do coração total. O homem, ele vivia em perfeito equilíbrio consigo mesmo. O seu relacionamento com Deus era perfeito. O seu relacionamento com o seu semelhante, no caso Eva, com Adão e Adão com Eva, era um relacionamento entre aquele casal, um relacionamento de transparência. Mas o que nós percebemos logo aqui nesse momento é que uma inquietação começa a surgir naqueles corações e eles sentem o desconforto. Eles já não estão vivendo bem mais consigo mesmos, já começam a experimentar conflitos, olham para si e se envergonham daquilo que eles são. E olham para o outro e sentem vergonha, já não há mais aquela liberdade. O pecado ele trouxe consequências sérias. Mas vamos pensar aqui em uma outra coisa maravilhosa que ocorreu nesse exato momento. Primeiramente, nós já vimos isso bastante na matéria Teologia, Deus o Pai. Nós aprendemos que Deus não é um Deus que vai fazendo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Deus não é um Deus que vai sendo surpreendido pelos acontecimentos. Mas Deus, o nosso Pai, Ele desde a eternidade já conhecia todas as coisas, estabeleceu todas as coisas e já providenciou na pessoa de Jesus Cristo a nossa redenção. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus. Jesus Cristo é Deus, né? Aqui é a doutrina da Trindade, Jesus, Deus o Filho. Ele toma para si essa função de ser o nosso defensor, o nosso advogado. E o Deus triuno estabelece em Cristo Jesus esse projeto da redenção. Jonathan Edwards, no seu famoso livro, né, A História da Redenção, ele menciona que nesse exato momento, quando o homem peca, quando Eva
desobedece a Deus e Adão também faz o mesmo. Naquele exato momento, Cristo, o Filho, já se interpõe entre o homem e Deus. E ele então começa a interceder pelo ser humano. E é por isso que a história, ela surpreende totalmente as trevas. E é bom reforçar isso, que as trevas elas serão constantemente surpreendidas por aquilo que Deus tem preparado desde a eternidade, até o fim, até o último momento. Engana-se quem pensa que Satanás já conhece todas as coisas e ele sabe tudo que vai acontecer no futuro. A Bíblia nos mostra algo diferente, nos mostra como que ele está constantemente sendo surpreendido pelo agir de Deus. E a palavra de Deus nos diz lá, através do apóstolo Paulo, que nos últimos dias Deus ele vai revelar o seu grande poder para os principados e as potestades através da igreja. Então, coloque isso aí na sua mente, no seu coração. Deus ele vai usar a nossa vida através de Jesus para surpreender não apenas o mundo, mas surpreender até mesmo as hostes malignas que já estão derrotadas. Mas veja aqui que nesse exato momento, Satanás ele já percebe que algo diferente está acontecendo. Porque quando ele vê aquele primeiro casal desobedecendo, talvez na sua mente o que ele imaginou é que toda aquela ira que ele viu sendo derramada sobre os anjos no momento da rebelião, talvez ele imaginasse que algo semelhante iria ocorrer naquele exato momento. Mas o que se vê é um cenário de normalidade, digamos assim. Não vem nenhum raio fulminante, Adão e Eva não caem ali mortos, mas nós vemos Deus vindo ao encontro deles. Como nós vamos ver daqui a pouco, a partir do versículo 8. Mas o que eu gostaria de, nesse momento, deixar assim bem claro, é que Deus se relaciona conosco desde o início, através de Cristo Jesus. E aqui nesse momento, diante do Pai, o Filho já começa a exercitar e desenvolver a sua obra da redenção. Ele já começa a interceder e permitir que toda a história então tenha a sua sequência. O que o texto nos apresenta então é Deus vindo ao encontro do homem e de sua mulher. E é muito interessante que o versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. A comunhão com Deus estava quebrada. Agora, ao invés da alegria de estar com o Senhor, havia aquela situação de medo, de quebra de comunhão. Esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não te comesse? Você é capaz de perceber aqui já a voz de um Deus gracioso? Você é capaz de perceber aqui que naquele momento Cristo já estava exercitando o seu papel de advogado, de intercessor? Porque o que nós vemos aqui não é um Deus irado, chegando para Adão e Eva e dizendo: cadê vocês? Onde vocês estão? O que foi? Comeram daquela árvore que eu falei que não era para comer? Não, você não vê um Deus irado, querendo já brigar. Não. Você vê um Deus amoroso. Um Deus que chega e pergunta ao homem: onde estás? Onde estás?
Lógico, Deus já sabia, Deus é onisciente, Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas o que nós encontramos aqui é o diálogo da redenção, é o diálogo da restauração, é Deus conversando com o homem. Deus sabia que o homem estava com medo, que o homem estava envergonhado, que o homem estava confuso. No coração de Deus, eu entendo que havia ali um peso de desagrado, de ver aquele homem que ele criou à sua imagem e semelhança, com todos os planos que ele tem para nós, para a eternidade. Agora ele vê aquele homem sofrendo, envergonhado, em confusão consigo mesmo e com a sua esposa, vê aquele homem se escondendo. E Deus vai lá. Onde você está, Adão? Aí Adão fala, eu ouvi sua voz, eu estava nu, fiquei com vergonha. Aí Deus pergunta, quem falou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Novamente, nós não temos aqui a figura de um Deus que está querendo punir o homem e está querendo jogar umas verdades na cara dele, no rosto dele, dizendo onde, você comeu, como quem diz, agora você vai sofrer. Não, você tem a figura de um pai amoroso que está tentando, que está procurando, buscando aqui ajudar esse homem a entender o que ele tinha feito, compreender as consequências e compreender agora o novo ciclo que ele estaria iniciando após a queda. E ele chama, você comeu da árvore, e aí então nós temos um diálogo muito interessante. Deus, ele não pergunta a serpente, nem pergunta à mulher. Mas Deus aqui, ele pergunta diretamente ao homem. E por que ele pergunta ao homem? Por que ele pergunta a Adão? Porque Adão aqui era o mediador da aliança, era o representante da humanidade, ele que era o responsável. Então Deus pergunta para Adão, você comeste da árvore que ordenei que não comeste? Então Adão responde, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Percebam aqui que em uma frase só, Adão mostra que agora a comunhão dele com Deus já está quebrada e a comunhão dele com a sua esposa estava quebrada. Antes do pecado, era aquela harmonia, Adão, Eva, Deus, maravilha. Agora nós temos Adão primeiramente colocando a culpa em Deus. O mandato espiritual sendo quebrado, comunhão sendo quebrada. Ele falou, em outras palavras, a culpa é sua, Senhor. A mulher que o Senhor me deu, como quem diz, estava tudo bem aqui, foi o Senhor que teve a ideia de colocar essa mulher aqui. Então a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Vemos aqui não mais um Adão que protegia, que cuidava da sua esposa, mas vemos aqui Adão agora jogando a culpa em cima da mulher, como quem diz, a culpa é do Senhor, a culpa é da mulher. Ela me deu esse fruto. Ele não parou para pensar que ao fazer isso, vamos imaginar, poderia vir uma consequência tão séria sobre a mulher. Ele simplesmente teve o interesse de se livrar de qualquer situação desagradável e então ele coloca a culpa na mulher. Aí Deus se dirige à mulher e pergunta, que é isso que fizeste? A mulher então diz, a serpente me enganou e eu comi. Eva não poderia colocar a culpa em Adão, porque ela comeu o fruto primeiro. Mas ela coloca agora a culpa na serpente. E diz, olha, a serpente, esse animal, certo? Porque na visão dela era um animal, ela não tinha essa percepção de que há um espírito maligno, não. Na maneira dela ver, era um animal, ela diz, essa serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, olha, essa
serpente, essa criatura que o Senhor criou e colocou por aí, ela é a culpa. Então nós vemos aqui, olha, os mandatos quebrados, ou seja, o relacionamento com Deus quebrado, o relacionamento entre a mulher e o homem quebrado, o relacionamento que nós falamos em aula anterior como sendo o mandato cultural, que é o relacionamento com a criação, também quebrado. Agora ela coloca isso diante de Deus e diz: a serpente me enganou e eu comi. Nós vamos encerrar a aula por aqui, embora eu disse que nós iríamos estudar o capítulo todo, mas vamos parar nesse momento aqui, ó, no versículo 14. Vamos retomar a nossa aula na próxima aula, a partir do versículo 14. E é bom fazer a nossa aula dessa maneira, porque nós temos como ouvir e compreender melhor cada texto. Mas a sequência aqui agora, quando Deus ele fala com a serpente e as consequências, é um texto, como eu falei, que precisa ser bem compreendido. Porque muitas pessoas veem aqui apenas a maldição, Deus amaldiçoando. Mas, na verdade, esse texto, embora ele fale das consequências do pecado, ele vai falar já da primeira grande expressão de Deus, do Deus amoroso, do Deus gracioso, que por causa de Cristo, que já estava ali exercendo o seu papel de redentor, ele vai ao encontro de um casal que só aguardava miséria e morte e lhes dá uma palavra de esperança. Então, aguardo você na próxima aula, quando nós continuaremos a nossa matéria aqui a partir do capítulo 3, versículo 14. Que Deus o abençoe e, como eu falei, leia o texto de novo, pensando em todas essas coisas que nós acabamos de falar. Que Deus o abençoe. Vejo você na próxima aula.